Durante a queda de luz, voltei cedo e ouvi meu marido cochichando com a vizinha. Quando o seguro dela pagar pelo acidente, a gente finalmente fica junto. Saí sem ser vista e voltei fingindo surpresa ao encontrá-los juntos. 2 semanas depois, meu celular começou a receber mensagens de voz cada vez mais desesperadas dele. Meu nome é Melissa. Tenho 33 anos. Tudo começou quando saí do trabalho mais cedo. Não porque eu quisesse, mas porque o bairro inteiro teve uma queda de energia no meio da tarde. A empresa mandou todo mundo para casa, já que os geradores de backup estavam em manutenção. Lembro que olhei para o relógio do carro e eram 3:30 da tarde quando cheguei na minha rua. O céu estava cinza e pesado, típico do outono no noroeste. As folhas alaranjadas cobriam a calçada, e havia um silêncio estranho, daqueles que só acontecem quando não tem eletricidade, e todos os aparelhos eletrônicos ficam mudos. Nem o zumbido dos ares condicionados ou geladeiras. Apenas o vento nas árvores. Estacionei na garagem como sempre faço e entrei pela porta da cozinha. A casa estava completamente escura. As cortinas estavam fechadas e não havia nenhum fio de luz entrando. Lembro de pensar em pegar minha lanterna do celular, mas hesitei porque não queria acordar meu marido caso ele estivesse dormindo. Ele tinha dito pela manhã que ficaria trabalhando de casa naquele dia. Foi quando ouvi. A voz dele vinha da sala de estar, bem baixinha, quase um sussurro. No começo, não consegui entender as palavras direito. Meu cérebro ainda estava no modo automático, pensando em coisas bobas como se tinha algo para jantar ou se precisava passar no mercado. Mas então fiquei parada ali na cozinha escura, e as palavras começaram a fazer sentido. Ele estava falando com alguém, e esse alguém era ela, a vizinha. O coração começou a bater tão forte que senti como se fosse sair do peito. Fiquei completamente paralisada enquanto ouvia meu marido cochicando algo sobre seguro, sobre acidente, sobre finalmente ficarem juntos quando o dinheiro entrasse. Quando o seguro dela pagar pelo acidente, a gente finalmente fica junto. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino. Dela. Ele estava falando de mim. O seguro era o meu seguro de vida. O acidente era algo que eles estavam planejando para mim. Meu marido e a vizinha estavam planejando me matar. Não sei quanto tempo fiquei ali congelada no escuro. Poderiam ter sido segundos ou minutos. Minha mente estava girando em 1000 direções diferentes. Parte de mim queria acreditar que tinha entendido errado, que aquilo era algum tipo de mal-entendido absurdo. Mas a outra parte, a parte racional, sabia exatamente o que tinha ouvido. Consegui me mover. Não sei como, mas consegui voltar pela cozinha, sair pela porta da garagem e entrar no carro sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as chaves. Dirigi até uma rua mais afastada e estacionei, tentando respirar, tentando pensar. O que eu fazia agora? Ligar para a polícia? Dizer o quê? Que ouvi meu marido cochichando com a vizinha no escuro? Que eles mencionaram seguro? Isso não era prova de nada. Eu seria a maluca paranoica que estava acusando o marido de conspiração de assassinato baseado em meia conversa ouvida durante um apagão. Fiquei ali sentada no carro por quase 40 minutos, só pensando. E foi aí que uma ideia começou a se formar. Uma ideia fria, calculada, completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito na vida. Se eles estavam planejando algo contra mim, eu precisava de provas. Provas reais. E para conseguir essas provas, eu precisava fingir que não sabia de nada. Respirei fundo, limpei as lágrimas que nem tinha percebido que estavam escorrendo e voltei para casa. Dessa vez, fiz barulho. Bati a porta do carro, acendi a lanterna do celular bem forte, entrei pela porta da frente cantarolando alguma música qualquer. Meu marido e a vizinha estavam sentados na sala, cada um numa ponta do sofá, com uma distância respeitável entre eles. Ela segurava uma xícara de chá frio e ele estava mexendo no celular. Os dois pularam quando acendi a lanterna na direção deles. Fingi a surpresa mais genuína que consegui. Disse que tinha voltado cedo por causa do apagão. Que engraçado encontrar a vizinha ali se ela queria ficar para jantar, já que a energia devia voltar logo. Minha voz soou normal, até alegre. Como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar completamente. A vizinha inventou alguma desculpa sobre ter vindo pedir velas emprestadas. Meu marido concordou, todo solícito, dizendo que tinha oferecido chá enquanto esperavam a luz voltar. Eu sorri. Disse que era ótimo termos vizinhos tão amigáveis. Ofereci biscoitos. Por dentro, estava gritando. Quando a vizinha finalmente foi embora, meu marido me abraçou. Disse que era bom eu ter voltado cedo, que tinha sentido minha falta. Beijou minha testa. E eu deixei. Deixei ele me abraçar enquanto minha mente corria com planos e possibilidades e um terror frio que nunca tinha sentido antes. Naquela noite, esperei ele dormir. Então peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Como conseguir provas de conspiração? Como se proteger legalmente? Como agir quando você suspeita que alguém quer te machucar? Li dezenas de artigos, fóruns,
até casos reais de pessoas em situações parecidas. Aprendi que eu precisava de 3 coisas: provas documentadas, proteção financeira e um plano de saída. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo mesmo. Cada pequeno detalhe que antes passava despercebido, agora ganhava um significado sinistro. Meu marido mudou a senha do celular. Ele nunca tinha feito isso em 5 anos de casamento. Começou a sair mais tarde para trabalhar e voltar mais tarde também, sempre com desculpas sobre reuniões extras ou projetos urgentes. Recebia ligações e saía do cômodo para atender. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era trabalho, com aquele tom de voz que deixa claro que o assunto está encerrado. A vizinha também mudou. Antes ela só aparecia quando a gente se encontrava por acaso na rua ou no mercado. Agora eu a via caminhando em frente à nossa casa pelo menos 3 vezes por dia, sempre olhando para as janelas, sempre com aquele sorriso pequeno quando me via. Uma semana depois do apagão, fiz uma descoberta que me fez ter certeza de que não estava imaginando coisas. Meu marido esqueceu o laptop aberto na mesa da cozinha quando saiu para correr. Normalmente eu jamais mexeria nas coisas dele. Sempre respeitei privacidade no relacionamento. Mas aquilo não era mais um relacionamento normal. Era sobrevivência. Abri o histórico de navegação. E lá estava. Páginas e páginas de pesquisas sobre acidentes domésticos, quedas de escada, vazamentos de gás, freios defeituosos, intoxicação alimentar. Cada pesquisa era mais específica que a anterior. Quantas pessoas morrem de quedas em casa por ano? Sintomas de envenenamento por monóxido de carbono. Como acidentes de carro são investigados? Tirei foto de tudo com meu celular. Cada página, cada pesquisa, cada data e horário. Depois fui para os e-mails. Ele tinha criado uma conta nova que eu não conhecia. E nessa conta havia mensagens. Não muitas, mas o suficiente. Mensagens para ela, a vizinha. Nenhuma era explícita demais. Provavelmente ele era esperto o bastante para não escrever nada muito incriminador. Mas o tom era claro. Mensagens sobre esperar um pouco mais. Sobre ter paciência. Sobre como as coisas seriam perfeitas quando tudo acabasse. Quando tudo acabasse. Ou seja, quando eu acabasse. Fotografei tudo também. Minha pasta de provas estava crescendo. Naquela mesma semana, meu marido começou a insistir de forma estranha que eu fizesse uma viagem sozinha. Ele nunca tinha feito isso antes. Na verdade, ele sempre foi meio grudento. Sempre quis que a gente fizesse tudo junto. Mas de repente estava me incentivando a dirigir até as montanhas naquele fim de semana, sozinha, para relaxar. As montanhas. Numa estrada conhecida por ser perigosa no inverno, com neve prevista. Ele mencionou isso não uma, mas 4 vezes em 2 dias. Disse que eu parecia estressada, que precisava de um tempo para mim, que seria bom para minha cabeça. Até ofereceu reservar uma cabana para mim, como se isso fosse um grande presente. Fingi considerar a ideia. Disse que talvez ele tivesse razão, que eu realmente estava cansada. Vi o brilho nos olhos dele quando concordei. Um brilho que me fez sentir fisicamente enjoada. No dia seguinte, encontrei uma garrafinha sem rótulo na mochila dele. Uma garrafinha pequena, transparente, com um líquido claro dentro. Estava escondida no bolso interno, junto com papéis velhos e canetas que não funcionavam. Como se alguém tivesse colocado ali esperando o momento certo para usar. Não toquei na garrafinha, mas tirei foto da mochila aberta, da posição exata onde estava. Mais provas. Naquele mesmo dia, por pura coincidência ou destino, escutei a vizinha falando no telefone no quintal dela. Eu estava tirando o lixo e a voz dela veio por cima da cerca. Ela estava discutindo com alguém, a voz tensa e baixa, mas alta o suficiente para eu ouvir pedaços da conversa. Ela mencionou o prazo, mencionou o seguro, e mencionou que estavam ficando sem tempo. Voltei para dentro tremendo. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva fria e controlada que eu nunca tinha sentido antes. Essas 2 pessoas que eu tinha confiado, estavam ativamente planejando me matar. E estavam ficando impacientes. Foi quando decidi que não podia mais só coletar provas passivamente. Precisava agir. Mas precisava agir de forma inteligente. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha melhor amiga, que é advogada. Não contei tudo, não ainda, mas disse que estava tendo problemas no casamento e precisava de orientação sobre como proteger meus bens. Ela me passou o contato de uma colega especializada em direito de família e planejamento patrimonial. Marquei uma consulta para a semana seguinte, numa tarde que meu marido estava trabalhando. Contei tudo para a advogada. Mostrei as fotos, as capturas de tela, tudo. Ela ficou pálida. Me disse que eu estava em perigo real e que precisávamos envolver a polícia. Mas eu resisti. Expliquei que ainda não tinha provas suficientes de que eles realmente fariam algo. Pesquisar sobre acidentes não é crime. Ter um caso não é crime. Eu precisava de algo mais concreto. Algo que os pegasse em flagrante.
A advogada não gostou, mas concordou em me ajudar a me proteger legalmente enquanto isso. Mudamos minha apólice de seguro de vida, tirando meu marido como beneficiário e colocando meus pais. Na verdade, fizemos mais que isso. Cancelamos completamente a apólice antiga e criamos uma nova, menor, em outra seguradora. Se alguém checasse, pareceria que eu simplesmente não tinha mais aquele seguro grande. Também reorganizei minhas contas. Tirei o acesso dele das minhas contas bancárias pessoais, alegando para ele que o banco estava tendo problemas com fraudes e tinha recomendado que todo mundo mudasse permissões. Ele ficou irritado, mas não pôde argumentar muito sem parecer suspeito. Transferi dinheiro silenciosamente para uma conta que ele não conhecia. Organizei documentos importantes numa caixa de segurança. Atualizei meu testamento. Tudo isso em menos de uma semana. Mas a parte mais importante do meu plano era conseguir prova real, irrefutável. E para isso, precisava de tecnologia. Comprei 3 câmeras minúsculas, daquelas de segurança residencial que se conectam por Wi-Fi. Instalei uma na sala de estar, escondida dentro de uma planta artificial na estante. Outra no quarto, disfarçada dentro de um despertador. E a terceira no meu carro, apontando para o painel e para os assentos da frente. Configurei tudo para gravar continuamente e salvar na nuvem. Mesmo que eles descobrissem e destruíssem as câmeras, as gravações estariam seguras. E então, comecei a provocar situações. Não de forma óbvia, mas comecei a criar oportunidades para eles falarem livremente. Comecei a sair mais, dizendo que tinha compromissos depois do trabalho, ou nos fins de semana. Deixava eles sozinhos em casa, ou dava tempo para ele visitar a vizinha. Ao mesmo tempo, fazia questão de ser extra carinhosa com meu marido. Preparava jantares especiais, perguntava sobre o dia dele, até sugeria programas de casal. Tudo para ele achar que estava tudo normal, que eu não suspeitava de nada. Foi difícil. Talvez a coisa mais difícil que já fiz. Fingir amor por alguém que está planejando me matar. Sorrir para alguém que me quer morta. Mas eu fiz, porque precisava. E funcionou. 5 dias depois de instalar as câmeras, consegui ouro. Eu tinha saído dizendo que ia encontrar uma amiga para jantar. Na verdade, fui até um café a 3 quarteirões de casa e fiquei lá, assistindo a transmissão ao vivo da câmera da sala pelo meu celular. Eram 7h30 da noite quando a vizinha apareceu na porta. Meu marido deixou ela entrar e os dois foram direto para a sala. Sentaram no sofá, bem mais perto do que estavam durante o apagão, e começaram a conversar. Eu não conseguia ouvir pelo celular, a câmera não tinha áudio, mas estava tudo sendo gravado em alta definição no servidor da nuvem. Fiquei ali assistindo os dois conversarem animadamente por quase 40 minutos. Ela estava claramente chateada com alguma coisa, gesticulando muito. Ele tentava acalmá-la, segurando as mãos dela. Em determinado momento, ela levantou e começou a andar de um lado para o outro, parecendo nervosa. Meu marido pegou o celular e mostrou algo para ela na tela. Ela leu e ficou ainda mais agitada. Começou a falar mais alto, apontando o dedo para ele. Eles brigaram. Bem ali na minha sala, os dois discutiram sobre alguma coisa que claramente estava deixando os dois desesperados. Esperei até ela ir embora. Mais 15 minutos. Então esperei mais meia hora para ter certeza que ela não voltaria. Finalmente voltei para casa, bem depois das 9 horas, fingindo que tinha jantado muito e estava cansada. Meu marido estava vendo TV, tranquilo como se nada tivesse acontecido. Perguntou sobre meu jantar. Comentou sobre o programa que estava assistindo. Completamente normal. Naquela noite, tranquei-me no banheiro e baixei o arquivo de vídeo da câmera para o meu celular. Depois transferi para 3 lugares diferentes na nuvem. E então assisti com fones de ouvido, o volume no máximo. O áudio estava perfeito. Cada palavra cristalina. A vizinha estava brava porque nada tinha acontecido ainda. Ela perguntou quando ele ia fazer o que tinha prometido. Por que estava demorando tanto? Ela tinha deixado o marido, tinha arriscado tudo, e ele não estava cumprindo a parte dele. Meu marido tentou explicar que precisava ser no momento certo, que não podia parecer óbvio, que se apressassem alguém suspeitaria. Precisava parecer natural, um acidente real. Ela retrucou que o prazo da apólice estava acabando, que se não fizessem logo, seria tarde demais. O dinheiro não viria. E então o quê? Ela tinha sacrificado tudo por nada? Ele mostrou algo no celular para ela. Pelo vídeo, consegui ver que era uma foto da minha agenda, meus compromissos da semana. Ele apontou para uma data específica, quinta-feira seguinte. Disse que naquele dia eu estaria dirigindo sozinha para uma reunião em outra cidade. Estrada isolada, muitas curvas. Se algo acontecesse ali, seria perfeitamente plausível. A vizinha perguntou como ele ia fazer. Ele não respondeu diretamente, mas mencionou que já tinha colocado algo no carro. Algo que faria o trabalho no momento certo. Senti meu estômago embrulhar. O carro. Meu carro. Ele tinha feito algo no meu carro.
Continuei assistindo. Eles discutiram mais um pouco, depois se acalmaram. Ela pediu desculpas por estar tão nervosa. Disse que sabia que ele estava fazendo o melhor que podia, que quando tudo acabasse, eles finalmente poderiam ficar juntos de verdade, sem se esconder. Ele concordou. Disse que era só mais uma semana. Uma semana e eu estaria fora do caminho. E então eles teriam todo o dinheiro do seguro para começar uma vida nova. Eles se beijaram. Bem ali no meu sofá, na minha casa, depois de planejar meu assassinato. Desliguei o vídeo e fiquei sentada no chão do banheiro, tremendo. Tinha a prova que precisava. Confissão completa, em vídeo e áudio. Conspiração de assassinato. Clara como água. Mas ainda não era suficiente para mim. Porque eu não queria só justiça. Eu queria vingança. Queria que eles sofressem. Queria que eles sentissem pelo menos uma fração do terror que eu estava sentindo. E eu tinha exatamente uma semana para fazer isso acontecer. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Tomei café com meu marido, dei um beijo de despedida, fui trabalhar. No trajeto, parei num mecânico de confiança que minha família usa há anos. Expliquei que estava tendo um problema estranho no carro e queria uma inspeção completa de segurança. Eles levaram 3 horas. Quando o mecânico-chefe me chamou no escritório dele, sua expressão era séria. Alguém tinha mexido nos freios. Não de forma óbvia, mas tinha feito pequenos cortes parciais nas mangueiras. Cortes que não vazariam imediatamente, mas que iriam piorar progressivamente com o uso, especialmente em alta velocidade ou em descidas longas. Em condições normais de cidade, eu provavelmente nem notaria. Mas numa estrada de montanha, com curvas fechadas e longos declives, os freios falhariam completamente. Era engenhoso, era discreto e era absolutamente letal. O mecânico queria chamar a polícia imediatamente. Disse que aquilo era tentativa de homicídio, sem sombra de dúvida. Mas eu pedi para ele esperar. Disse que sabia quem tinha feito e que estava lidando com a situação, mas precisava que ele documentasse tudo, tirasse fotos, escrevesse um relatório técnico detalhado. Ele não gostou, mas concordou. Talvez porque me conhecesse desde pequena, talvez porque viu algo na minha expressão que o convenceu a confiar em mim. Com os freios consertados e o relatório técnico em mãos, voltei para o trabalho. Adicionei aquele documento à minha pasta crescente de provas. Agora eu tinha tudo. Provas de planejamento, provas de conspiração, provas de tentativa real de assassinato. Poderia ir para a polícia agora e acabar com tudo, mas eu tinha outro plano. Nos dias seguintes, intensifiquei minha atuação. Comecei a parecer mais ansiosa, mais estressada. Comentava sobre ter muita coisa para resolver no trabalho, sobre estar me sentindo sobrecarregada. Mencionava que talvez precisasse de uma pausa, de um tempo sozinha para pensar. Meu marido incentivava isso entusiasticamente. Sugeria que eu tirasse uns dias de folga, que dirigisse para algum lugar tranquilo, que curtisse a solidão. Ele estava sendo tão óbvio que era quase cômico. Na terça-feira, 3 dias antes da quinta-feira fatídica, fiz minha jogada. Anunciei que ia fazer uma viagem surpresa de trabalho, um retiro corporativo inesperado que tinha surgido. 60 horas de imersão total, sem celular, sem contato externo. Era mentira, claro, mas eles não sabiam disso. Vi a expressão no rosto do meu marido quando contei. Uma mistura de confusão e pânico. Aquilo não estava no roteiro dele. Eu deveria estar aqui. Deveria estar dirigindo para minha morte na quinta-feira. Mas agora estava indo embora antes, para um lugar que ele não podia controlar. Ele tentou me convencer a cancelar. Disse que era de última hora demais, que eu precisava descansar em casa ao invés de ir para um retiro estressante. Mas eu insisti. Disse que era obrigatório, que meu trabalho dependia disso. Na quarta-feira de manhã, bem cedo, 6h30, arrumei uma mala pequena e saí. Dirigi até um hotel no centro da cidade, a apenas 20 minutos da minha casa. Paguei em dinheiro. Dei um nome falso. Desliguei meu celular. E esperei. O que eu não contei pra ninguém é que tinha instalado uma última câmera antes de sair. Uma câmera minúscula na sala de estar, numa posição diferente da primeira, com um ângulo perfeito pro sofá. E tinha configurado para me enviar alertas de movimento no meu laptop. Do hotel, assisti tudo. 2 horas depois que saí, meu marido tentou me ligar. O celular ia direto para a caixa postal. Ele tentou mais 3 vezes. Depois, mandou mensagens. Nenhuma resposta. À tarde, a vizinha apareceu. Eles se sentaram exatamente no mesmo lugar de antes e começaram a conversar. Dessa vez, o pânico era visível até pela câmera. O áudio capturou cada palavra. Ele não sabia onde eu estava. Não conseguia me contatar. O plano tinha dado errado porque eu tinha sumido antes da hora certa. E agora? O que eles faziam? A vizinha estava furiosa. Gritou que ele tinha estragado tudo, que tinham perdido a janela de oportunidade.
que talvez eu desconfiasse de alguma coisa e por isso tinha desaparecido. Ele tentou acalmá-la, disse que talvez fosse coincidência, que eu tinha mencionado o retiro de trabalho, mas a voz dele estava trêmula. Ele não acreditava nas próprias palavras. Eles discutiram sobre o que fazer a seguir, se deviam esperar, se deviam tentar outra coisa. A vizinha mencionou que já tinha apostado tudo naquilo, que tinha queimado pontes, que não tinha volta. Ele prometeu que iam descobrir outro jeito, que quando eu voltasse, eles encontrariam outra oportunidade. Depois ficaram em silêncio por um longo tempo, só sentados ali, visivelmente desesperados. À noite, meu marido tentou me ligar mais 5 vezes. Mandou mensagens cada vez mais urgentes, algumas fingindo preocupação casual, outras admitindo que estava ficando nervoso. A última, enviada às 11 da noite, dizia que se eu não respondesse até de manhã, ele ia chamar a polícia para me procurar. Não respondi. Na quinta-feira, o dia que deveria ter sido meu último, fiquei no hotel assistindo às câmeras. Meu marido estava completamente descontrolado. Ele ligou para o meu trabalho, ligou para os meus pais, ligou para as minhas amigas, ninguém sabia onde eu estava. O retiro corporativo não existia. Ele finalmente ligou para a polícia às 2 da tarde. Reportou uma pessoa desaparecida. Sua esposa tinha saído para uma viagem de trabalho e agora ninguém conseguia contato. A empresa dizia não saber de retiro nenhum, e ele estava desesperado. A polícia foi educada, mas disse que precisavam esperar um pouco mais. Adultos têm direito de sair sem avisar. 60 horas ainda não era tempo suficiente para considerar desaparecimento oficial. Ele estava surtando. E a vizinha também. Assisti os dois se encontrarem mais uma vez naquela tarde. A conversa foi tensa, cheia de acusações mútuas. Ela o culpava por ter feito algo que afugentou-me. Ele a culpava por ter pressionado tanto que ele acabou sendo descuidado. Ambos estavam aterrorizados com a possibilidade de eu ter descoberto tudo e estar em algum lugar preparando algo contra eles. Eles estavam certos em estar com medo. Na sexta-feira de manhã, 36 horas depois de sumir, liguei meu celular. Imediatamente começaram a chegar mensagens. Dezenas delas. E também notificações de chamadas perdidas. Mais de 50. Mas o que chamou minha atenção foram as mensagens de voz. Meu marido tinha deixado 13 mensagens de voz. Ouvi todas. Em ordem. A primeira era casual, perguntando onde eu estava, se estava tudo bem. A segunda, algumas horas depois, um pouco mais preocupada. A terceira já tinha um tom de ansiedade real. Na quarta mensagem, ele admitia estar com medo de que algo tivesse acontecido comigo. Na sexta, a voz dele estava trêmula. Ele implorava para eu responder. Dizia que me amava, que precisava saber que eu estava bem. Na nona, ele estava chorando, soluçando no telefone sobre como não suportaria se algo tivesse acontecido comigo, como eu era a coisa mais importante da vida dele. Na 11ª, a voz estava quase histérica. Ele gritou que precisava saber onde eu estava, que ia enlouquecer se não tivesse notícias. A 13ª, deixada às 5 da manhã de sexta-feira, era um sussurro desesperado. Ele dizia que tinha ligado para a polícia, que todo mundo estava procurando, que qualquer coisa que tivesse acontecido a gente resolvia. Mas por favor, eu precisava voltar para casa. Quanta ironia! O homem que planejou me matar estava desesperado porque eu tinha sumido. Mas eu ainda não tinha terminado. Na sexta à tarde, finalmente enviei uma mensagem, curta e simples. Dizia que estava bem, que o retiro tinha sido mais intenso do que esperava, e tínhamos ficado sem sinal, mas estava voltando para casa naquela noite. A resposta dele foi instantânea. Alívio, alegria, ansiedade. Disse que estava louco de preocupação, que mal podia esperar para me ver. Voltei para casa às 8 da noite. Quando entrei, ele me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Disse que tinha pensado que nunca mais ia me ver, que tinha tido pesadelos horríveis, que eu nunca mais podia fazer aquilo com ele. Eu retribuí o abraço. Disse que sentia muito, que não imaginava que ele ia se preocupar tanto. Prometi nunca mais desaparecer assim. Por dentro, estava sorrindo. Um sorriso frio e amargo, porque agora eu tinha ainda mais provas. As mensagens desesperadas, as ligações frenéticas, o relatório da polícia sobre o desaparecimento. Tudo documentado, tudo mostrando um padrão de comportamento culpado. E eu tinha um plano final. No sábado de manhã, acordei cedo e fiz o café da manhã. Panquecas, ovos mexidos, bacon, suco de laranja fresco. Tudo que meu marido gostava. Ele desceu e ficou surpreso com a mesa arrumada, com o cheiro de comida caseira. Sentamos juntos e conversamos como um casal normal. Ele perguntou sobre o retiro. Inventei detalhes elaborados sobre exercícios de team building e workshops de liderança. Ele fingiu interesse. Eu fingi que acreditava no interesse dele. Depois do café, disse que precisava resolver algumas coisas. Papelada chata de banco e seguros que tinha deixado acumular.
Ele ofereceu ajuda, mas recusei. Disse que era coisa simples, que eu resolvia sozinha. Fui pro escritório em casa e liguei pra minha advogada. Era sábado, mas ela tinha me dado o número pessoal dela para emergências. Contei sobre a última semana, sobre as gravações novas, sobre o desespero deles quando eu sumiu. Ela disse que agora tínhamos tudo, mais que suficiente para processar criminalmente e garantir minha segurança. Era hora de envolver as autoridades. Mas eu pedi mais um dia. Só mais um dia para executar a última parte do meu plano. Ela hesitou, mas concordou, contanto que eu prometesse ir direto para a polícia no domingo. Prometi. Naquela tarde fiz algo que provavelmente parece maluco. Convidei a vizinha para jantar. Isso mesmo. Liguei para ela e disse que estava pensando em fazer um jantar em casa. Algo informal, e seria ótimo se ela pudesse vir, já que éramos vizinhas há tanto tempo e eu nunca tinha feito isso antes. Pelo telefone, dava para sentir a confusão dela. Ela gaguejou, tentou inventar uma desculpa, mas eu insisti, de forma alegre e insistente. Disse que não aceitaria não como resposta, que seria às 7 da noite. Ela acabou concordando, provavelmente porque recusar seria suspeito demais. Passei a tarde toda cozinhando. Fiz lasanha, salada, pão de alho, sobremesa de chocolate. A casa inteira cheirava maravilhosamente. Meu marido estava visivelmente nervoso. Perguntou por que eu tinha convidado a vizinha de repente. Respondi que estava me sentindo mais social depois do retiro, que queria conhecer melhor as pessoas ao nosso redor. Ele não tinha como argumentar sem parecer estranho. Às 7 em ponto, ela tocou a campainha. Veio com uma garrafa de vinho e um sorriso forçado. Eu a recebi calorosamente, como uma anfitriã perfeita. Levei ela para a sala. Servi drinks. Fiz conversas banais sobre o bairro, sobre o clima, sobre as árvores que estavam perdendo folhas. O jantar foi surreal. Os 3 ali sentados à mesa. Eu, meu marido e a mulher com quem ele planejava me matar para poder ficar junto. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre filmes recentes, sobre política local, sobre a eleição para conselho comunitário. Eu estava radiante, sorria constantemente, fazia piadas. Elogiava a vizinha. Tocava carinhosamente no braço do meu marido. Agi como a esposa mais feliz e mais ingênua do mundo. Os dois estavam completamente desconfortáveis. Mal tocaram na comida. Trocavam olhares rápidos quando achavam que eu não estava vendo. Mas eu via tudo. Depois do jantar, quando servimos sobremesa na sala, finalmente fiz minha jogada. Comentei casualmente sobre como tinha sido estranho quando meu celular ficou sem sinal durante o retiro. Como meu marido tinha ficado tão preocupado. Como era reconfortante saber que ele se importava tanto. A vizinha murmurou algo educado sobre como devia ter sido assustador para ele mesmo. Então eu disse algo que fez os dois ficarem paralisados. Mencionei que estava pensando em atualizar nosso seguro de vida, que tinha conversado com um agente recentemente e percebido que nossa cobertura estava desatualizada. Na verdade, estava pensando em aumentar bastante o valor. Afinal, nunca sabemos o que pode acontecer. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Meu marido finalmente perguntou com a voz estranha por que eu estava pensando nisso de repente. Expliquei, com a maior inocência, que depois de sumir por aqueles dias e ver como todo mundo ficou preocupado, percebi como a vida é frágil, que acidentes acontecem, que precisamos estar preparados para o pior, que se algo acontecesse comigo, queria ter certeza que as pessoas que eu amo estariam bem cuidadas. A vizinha inventou uma desculpa e foi embora 10 minutos depois. Disse que tinha uma dor de cabeça súbita. Nem tocou na sobremesa. Quando ela saiu, meu marido ficou inquieto o resto da noite. Fez perguntas cuidadosas sobre o seguro, sobre quanto eu estava pensando em aumentar, sobre quando eu ia fazer isso. Respondi vagamente. Disse que ainda estava pensando, que talvez na semana seguinte, ou talvez esperasse um pouco mais. Ele tentou dissuadir-me. Disse que seguros eram caros, que talvez não precisássemos de tanta cobertura, que era desperdício de dinheiro. Fingi considerar o ponto dele. Disse que ele poderia estar certo, que eu ia pensar melhor, mas o estrago estava feito. Eu tinha plantado a semente de que o plano deles estava completamente arruinado, que mesmo se conseguissem fazer algo comigo agora, não haveria grande pagamento. E pior, que eu estava ativamente pensando em seguros, o que significava que talvez desconfiasse de algo. Naquela noite, a câmera na sala não pegou nada porque eles não se encontraram, mas tenho certeza que trocaram mensagens frenéticas. Provavelmente ligações também. No domingo de manhã, acordei determinada. Era hora de acabar com aquilo. Disse pro meu marido que ia visitar meus pais. Ele perguntou se eu queria companhia, mas recusei. Disse que precisava de tempo sozinha com eles. Tinha coisas importantes para conversar. Dirigi direto para a delegacia. Pedi para falar com um detetive. Me fizeram esperar 40 minutos. Finalmente me levaram para uma sala de interrogatório pequena com uma mesa e 3 cadeiras. O
O detetive era um homem de meia idade com cara de cansado e expressão cética. Provavelmente pensou que era mais uma esposa paranoica com ciúmes do marido. Até eu começar a mostrar as provas. Coloquei meu laptop na mesa e abri a primeira pasta. Mostrei as capturas de tela do histórico de navegação, as pesquisas sobre acidentes fatais, envenenamento, freios defeituosos. A expressão dele mudou. Passou de cético para atento. Continuei. Mostrei as mensagens de e-mail entre meu marido e a vizinha, os trechos sobre esperar e ter paciência. Depois coloquei os vídeos. Primeiro o da discussão deles na sala, onde falavam abertamente sobre o seguro, sobre o prazo, sobre fazer parecer um acidente. O detetive se inclinou para frente, assistindo intensamente. Então mostrei o relatório do mecânico, as fotos dos freios sabotados. A análise técnica explicando exatamente como aquilo teria me matado se eu tivesse dirigido na estrada de montanha. Por último, mostrei a cronologia completa. Cada peça de evidência datada e organizada. Um caso completo, pronto para ser apresentado. O detetive ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Então chamou outro detetive, depois um terceiro. Os três assistiram tudo de novo. Finalmente, o primeiro detetive me disse que aquilo era um dos casos mais bem documentados de conspiração para assassinato que ele já tinha visto. Que eu tinha feito o trabalho deles. Que eles iam agir imediatamente. Mas havia um problema. Eles precisavam me colocar em proteção primeiro. Não era seguro para mim voltar para casa agora que estava denunciando tudo. Meu marido poderia fazer algo desesperado se sentisse que estava sendo encurralado. Concordei. Liguei para os meus pais e expliquei a situação básica. Eles ficaram horrorizados, mas aliviados que eu estivesse segura. Disseram para eu ficar quanto tempo fosse necessário. A polícia me levou para um hotel diferente, este com segurança. Me disseram para não ter contato com ninguém, especialmente não com meu marido. Passei o resto do domingo naquele quarto de hotel, assistindo TV sem prestar atenção, comendo comida delivery que não tinha gosto, tentando processar que minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Na segunda de manhã, às 6 horas, a polícia executou 2 mandados de prisão simultâneos. Um na minha casa, outro na casa da vizinha. Eles pegaram meu marido ainda na cama. A vizinha estava tomando café. Os 2 foram levados algemados, separados, colocados em salas de interrogatório diferentes. E começaram a cantar. Não imediatamente. No começo, os 2 negaram tudo. Disseram que era mal entendido, que os vídeos estavam fora de contexto, que eles nunca fariam algo assim. Mas quando mostraram as provas, uma por uma, metodicamente, a história deles começou a desmoronar. A vizinha rachou primeiro, sempre mais emocional, mais impulsiva, começou a chorar e admitiu que tinha um caso com meu marido, que estavam juntos há 8 meses. Que tinham falado sobre ficar juntos, mas que ela nunca imaginou que ele fosse realmente fazer algo comigo. Que pensou que fosse só conversa, fantasia. Mas então mostraram os vídeos dela falando sobre prazos de seguro, sobre fazer logo, sobre ter sacrificado tudo. Ela mudou a história. Disse que ele tinha convencido ela, que tinha sido ideia dele, que ele planejou tudo e ela só foi junto porque estava apaixonada e manipulada. Meu marido, quando confrontado com a acusação dela, ficou furioso. Disse que ela estava mentindo, que tinha sido ela quem insistiu, que pressionou ele constantemente, que ele nunca teria feito nada se ela não tivesse plantado a ideia na cabeça dele. Eles viraram um contra o outro instantaneamente, cada um tentando jogar a culpa no outro, cada um tentando fazer um acordo primeiro, mas não importava. As provas mostravam os 2 igualmente culpados. Conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio, sabotagem. Tudo gravado, documentado, impossível de negar completamente. Fiquei sabendo de tudo isso depois, quando o detetive me ligou no hotel na segunda à tarde. Ele disse que raramente via casos tão abertos e fechados, que os 2 estavam presos sem fiança, que provavelmente pegariam entre 15 e 25 anos cada um. Perguntei se eles tinham admitido tudo. Ele disse que estavam admitindo partes, mas ainda tentando minimizar a culpa. Nenhum dos 2 realmente assumiu responsabilidade total. Meu marido dizia que nunca teria seguido em frente com o plano. A vizinha dizia que foi pressionada e manipulada. Nenhum deles pediu desculpas. Nenhum deles demonstrou remorso real. Só autopreservação. Fiquei mais 3 dias naquele hotel até a polícia dizer que era seguro voltar para casa. Com os 2 presos e sem chance de fiança, não havia mais perigo imediato. Quando finalmente voltei, a casa estava exatamente como eu tinha deixado, mas parecia completamente diferente. Cada cômodo tinha memórias envenenadas agora. A sala onde eles planejaram me matar. A cozinha onde ele sabotou meu carro. O quarto onde dormia ao lado de alguém que queria me ver morta. Nos dias seguintes, tive que lidar com as consequências práticas.
Iniciei processo de divórcio imediatamente. Minha advogada disse que seria o divórcio mais rápido da história dela, considerando as circunstâncias. Nenhum juiz ia me negar nada. Mudei todas as fechaduras. Instalei sistema de alarme. Comecei terapia 3 vezes por semana. A notícia se espalhou pelo bairro rapidamente. As pessoas me olhavam com mistura de pena e curiosidade mórbida. Alguns vizinhos trouxeram comida. Outros evitavam fazer contato visual. A casa da vizinha ficou vazia, sendo lentamente tomada por mato. O processo criminal avançou surpreendentemente rápido. Com tantas provas, não havia muito o que argumentar. Os advogados de defesa tentaram alguns truques. Argumentaram que era só conversa, que nunca teriam realmente feito nada. Mas o mecânico testemunhou sobre os freios sabotados. Peritos analisaram os vídeos e confirmaram a autenticidade. 4 meses depois, na quinta-feira, dia 23 de março, os dois foram condenados. Meu ex-marido pegou 22 anos. A ex-vizinha pegou 18 anos, com o argumento de que ela foi parcialmente manipulada, embora também claramente cúmplice. Estive presente na audiência de sentença. Era a primeira vez que os via desde as prisões. Ambos pareciam menores de alguma forma, menos ameaçadores. Apenas 2 pessoas patéticas que tinham jogado tudo fora por ganância e luxúria. Quando o juiz perguntou se eles tinham algo a dizer, esperava que finalmente houvesse algum reconhecimento, alguma admissão de culpa real, um pedido de desculpas. Meu ex-marido disse que era inocente, que tinha sido pego numa situação que saiu do controle, que nunca teria machucado ninguém de verdade. A ex-vizinha chorou e disse que foi vítima também, que foi manipulada e enganada. Nenhum dos dois pediu desculpas. Nenhum dos dois admitiu responsabilidade real. E eu percebi que nunca iriam. Algumas pessoas são assim, incapazes de olhar para a própria monstruosidade, sempre encontrando desculpas, sempre se fazendo de vítimas. Mas não importava. Eles estavam pagando pelo que fizeram. E eu estava viva. Agora, 7 meses depois de ouvir aquela conversa no escuro durante o apagão, estou reconstruindo minha vida. Vendi a casa. As memórias eram tóxicas demais. Comprei um apartamento do outro lado da cidade. Novo começo. Ainda faço terapia. Provavelmente vou fazer por anos. Trauma não desaparece só porque você conseguiu justiça. As cicatrizes emocionais são profundas. Tenho pesadelos. Tenho momentos de paranoia. Olho por cima do ombro constantemente. Mas também tenho momentos de paz. Momentos onde consigo respirar fundo e agradecer por estar viva. Por ter confiado nos meus instintos. Por ter sido inteligente o suficiente para coletar provas ao invés de só confrontar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ido para a polícia imediatamente. Se teria dado certo sem todas aquelas provas. Se eles teriam sido condenados só com base na minha palavra contra a deles. Provavelmente não. Provavelmente teriam inventado alguma explicação. Teriam dito que eu estava paranoica, que tinha entendido errado, que o casamento estava ruim e eu estava inventando coisas. Então não me arrependo de ter esperado, de ter coletado cada pedaço de evidência, de ter feito eles se enforcarem com as próprias palavras. A vingança que consegui não foi violenta, não foi dramática no sentido hollywoodiano, foi silenciosa, metódica, calculada. Eu os deixei se afundar, dei corda suficiente para se enforcar. Fiz eles acreditarem que tinham o controle enquanto eu documentava cada passo. E quando finalmente puxei o tapete, quando revelei que sabia de tudo, que tinha provas de tudo, a queda deles foi absoluta. Eles perderam tudo. Liberdade, reputação, futuro. Vão passar as próximas décadas na prisão, envelhecendo atrás das grades, pensando no que poderiam ter tido se não fossem tão gananciosos, tão estúpidos, tão cruéis. E eu ainda estou aqui, machucada sim, traumatizada com certeza, mas viva. E mais forte do que imaginava ser possível. Algumas pessoas me dizem que fui corajosa. Eu não acho que foi coragem. Foi sobrevivência. Foi fazer o que precisava ser feito para não morrer. Se houve alguma lição nisso tudo, talvez seja esta. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. E se você se encontrar numa situação impossível, não entre em pânico. Respire, pense, planeje e documente tudo, porque no final, a verdade vence. Mas só se você puder prová-la. Hoje em dia, quando as pessoas me perguntam como estou, digo que estou bem. E na maioria dos dias é verdade. Estou reconstruindo. Estou curando. Estou vivendo. E eles estão na prisão. Justiça não apaga o que aconteceu. Não tira o trauma. Mas ajuda. Saber que eles não podem machucar ninguém mais. Que pagaram pelo que tentaram fazer. É o suficiente. Ainda recebo mensagens ocasionalmente. Da família dele, me culpando por destruir a vida de um homem bom. De amigos dela dizendo que eu exagerei. Bloqueio todos. Não devo explicações a ninguém.
Eu sei o que aconteceu. A polícia sabe. A justiça sabe. E eles, na solidão das celas, também sabem, mesmo que nunca admitam. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.